Boa tarde. Primeiro, agradecer pelo convite. Meu nome é Francisco Bianco, eu sou do povo Axaninca, sou do estado do Acre. A minha comunidade é uma comunidade que fica bem na fronteira com o Peru. E eu moro numa terra de 87 mil hectares, foi demarcada em 92, e daí a gente começou um processo de cuidar desse território. E a nossa organização, ela tem uma estrutura de líder, de pessoas que forma um coletivo para discutir, junto com a comunidade, esse território, o uso desse território. Antes de ter esse território, a gente vivia em terras que nunca foram reconhecidas como um território axaninca. Sempre era do homem branco. Desde o contato começaram a passar de que índio não tinha terra e que ali era um lugar de... E a gente ficava fugindo desse contato, tentando encontrar lugar para criar nossas famílias, nossas aldeias. E depois da demarcação da terra, a partir do movimento que foi feito por lideranças indígenas, também pessoas que ajudaram os povos indígenas, algumas ONGs, algumas organizações não governamentais, que também participaram de um processo de lutar, ajudar os povos indígenas na luta pelos seus direitos. Na década de 80, foi um ano muito importante para nós, no Acre, quando, acho que vocês viram até falar também numa liderança importante, que a gente fez uma aliança dos povos da floresta entre índio e seringueiro, lutando pelo mesmo objetivo. E Rio de Janeiro foi uma cidade importante. Até eu estou falando importante porque criou uma relação, de alguma maneira, pessoas daqui do Rio, não uma organização, mas de maneira individual, muitas pessoas daqui do Rio puderam acompanhar o que estava acontecendo naquela época. E com o movimento da Aliança do Povo da Floresta, no Acre foi muito decisivo para a gente criar as terras indígenas e as reservas extrativistas. E o Chico Mendes, ele foi uma pessoa que fez essa ponte dos indígenas com os seringueiros, que até aquele momento havia muito conflito, porque os seringueiros eram mão de obra dos donos dos seringais, e que a importância que tinha aquela região era pela produção de borracha. Então, os índios que estavam ali atrapalhavam o desenvolvimento, e a gente ficava sempre sendo um problema para ele. E isso, depois que a gente começou a conversar com os não indígenas, começamos a se ver na mesma situação, praticamente, de pessoas que estavam ali num espaço que era nosso, mas também administrado e conduzido por aquele sistema, que era um sistema de escravo, a gente vivia. O seringueiro, para morar na sua colocação, nem percebia que ele estava pagando uma taxa, uma renda para o seu patrão, fazia um tanto de borracha, tinha que dar uma parte para poder ter o direito de estar morando naquela comunidade, naquela colocação, como eles chamavam, a estrada de seringa. E, mesmo assim, ele ainda brigava com os indígenas quando os indígenas passavam por ali, que era para defender os patrões. Eram muito fiéis aos patrões, a condição colocada. Isso a gente superou. Hoje a gente não tem
está mais do que claro, depois da criação das terras indígenas, reserva extrativista, a partir desse contato, que nós precisamos se juntar, né, e encontrar ali, né, discutir as nossas bandeiras de luta e se juntar, porque não, a briga entre nós ali na floresta não ia adiantar. Isso foi um exemplo. Eu acho que o Brasil, como um todo, precisa também, entendeu, se unir, saber aonde é que está o nosso adversário. Então, eu vi essa mesa aqui anterior, tem muitas informações que fala, que aponta, que mostra. Participo das COP, né, e vejo os grandes eventos internacional, mundial, mostrando que o futuro do planeta está indo para uma direção errada, forçada, levado por os interesses capitalistas, que muitas vezes não sabe aonde é que vai chegar, alinhado muitas vezes com interesses políticos também, numa negociação. Quando você olha, não é bom nem citar quem está alinhado nessa intenção de destruir a Amazônia. São muitas instituições que é para proteger, que muitas vezes tem outras questões que falam mais alto e eles vão cedendo. Então, acho que a gente precisa tomar uma decisão para fazer uma aliança grande, brasileira, dos povos brasileiros, da diversidade, que não está satisfeito com isso. Sem a Amazônia, essa outra parte do país, vocês acham que não vai sofrer? Talvez muito mais do que nós lá. Porque a ciência e a tecnologia, ela vai ter um momento que ela não vai ter, o dinheiro vai até um momento que não vai poder mais comprar. Não vai. Então, é preciso a gente tomar decisões mais radicais também. Agora, como fazer a gente se juntar em torno de causas que a gente já não confia mais no sistema? A gente precisa pensar em algumas questões de maneira unificada. A gente precisa juntar esse país, né? Então, a gente tá deixando essas coisas andar. Daqui a pouco tem uma eleição, não sei quem que vai governar, porque o Congresso fala totalmente, o tanto de PECs que tem lá no Congresso falando contra nós, contra a Amazônia, contra os povos indígenas, são muitos projetos de lei, né? Então, eu acho que nós precisamos encontrar um jeito. Um seminário como esse aqui no Rio de Janeiro, como eu estou comentando para vocês, falando aqui com vocês, eu imagino que vocês estão aqui interessados de encontrar um jeito de ajudar a fazer com que a Amazônia ela tenha, né, ela seja respeitada. Os povos que estão na Amazônia, ela seja respeitada. O povo que a gente tem a Amazônia como algo, né, a gente tem se vê, né, nesse processo com o sentimento de pertencimento. A Amazônia precisa ser nossa também. Eu imagino que tem muita gente que pensa dessa maneira. Mas como fazer isso? A gente for esperar que alguém traga para a gente essa fórmula para dizer para a gente como é que tem que fazer, vai ser muito difícil chegar a isso pronto. Agora, talvez que o desafio nosso seja construir, juntar quem tem essa vontade, para que ir agregando mais gente nesse movimento. Tem que ser em forma de movimento, não tem outro jeito. A gente já tem as ferramentas, já tem dados científicos, mas como fazer, liderar um processo como esse, que a gente não consegue. É um desafio, esse é um ponto. Por exemplo, um evento como esse deve estar sendo registrado, né, nas falas aqui, as ideias, os dados, as informações, mas como traduzir isso em algo que a gente possa sair daqui levando esse movimento para frente. Nós estamos dispostos a fazer isso. Para você sustentar a Amazônia, é preciso mudar a lógica de desenvolvimento. Quando eu vi que tem não sei quantas hidrelétricas pensadas para a Amazônia, que
que talvez pensada há 50 anos atrás, há 20 anos atrás, sei lá, como a melhor solução, é preciso rever essa ideia, para ver se isso está adequado para esse momento agora. Senão, a gente vai estar fazendo uma coisa que tem outras formas mais avançadas que não vai causar um impacto tão grande como esse. A gente sabe o que isso pode causar, porque junto a um empreendimento como esse, que é para atender uma demanda que às vezes não é local, o que acontece com isso? A parte, que é dos danos ambiental que causa um empreendimento como esse na região, isso não é uma prioridade. Então, se encontra sempre um jeito, de concluir uma obra sem a parte de reparo, de danos, para aquela população ser concluída. Então, a gente anda sempre num prejuízo. Então, tem muitas coisas que é preciso ajustar. A Amazônia ela vai se acabar, sim. Ela vai se acabar, se a lógica do desenvolvimento for essa aí. Eu fico muito preocupado, porque a gente lá no Acre, a gente alcançou, nesses últimos 10 anos, aliás, nos últimos 20 anos, que a gente demarcou a terra, a reserva extrativista, começamos a falar sobre a gestão do nosso território, planejamos o uso sustentável do território, adequando os limites com a nossa cultura, desenvolvemos um processo que hoje todas as comunidades indígenas estão fazendo festivais, estão fazendo encontros de cultura, estão fazendo seus rituais, coisas que eram proibidas no passado. Então, a gente está num momento que a gente se libertou de um processo de domínio que a gente vivia. Há pouco tempo atrás, para ser alguém, a gente precisava ser de uma igreja, ou de um patrão, ou de alguma referência para poder a gente ter um lugar. O nosso movimento, a gente conseguiu sair desse sistema e estamos praticando a nossa cultura com muito orgulho, com muita alegria, livre. A gente consegue expressar isso. Será que esse tempo vai até quando? Se a Amazônia não estiver protegida, não tiver cuidada, isso vai se acabar. Eu tenho medo. Não dá para a gente achar que o que a gente vive hoje, nunca mais vai mudar essas conquistas que a gente teve. Pode mudar. E tudo vai depender de como a Amazônia for tratada. Se tirar a Amazônia, tira os povos indígenas. Aí a gente vai ver os povos indígenas voltar a ter uma vida mais sofrida novamente. Então, eu acho que a gente precisa pensar numa forma de pensar a Amazônia. A gente precisa ver na Amazônia a diversidade de povos como oportunidade. Se o Brasil conseguisse ver o quanto que ganharia tratando bem os povos indígenas, o quanto que isso é importante, os povos, os ribeirinhos, os extrativistas que estão lá, a gente parece que está numa briga. Quem está fora da Amazônia, talvez não compreenda a nossa situação lá, mas a gente parece que vive numa briga constante com alguém querendo tirar a gente do mapa, e a gente lutando para sobreviver. Se a proteção acontecesse, a gente teria uma forma tranquila para viver, sem precisar. Você tem uma ideia? A gente estava agora discutindo em Oslo os 10 anos de Fundo Amazônia, e participamos também de um outro evento, que era Floresta e... até esqueci. Um evento importante, reunindo pessoas...
Fórum de Florestas Tropicais. Então, pessoas importantes do mundo inteiro falando sobre a importância da Amazônia com um olhar mais global, né? Nos tratando, inclusive falando de recursos que estão doando de lá para o Fundo da Amazônia para que seja investido na proteção, no fortalecimento da população da Amazônia. E esse recurso é um recurso que é da população, é do povo da Noruega, e não é nem um recurso do governo, é um recurso que é de campanha, de movimento, junto ao governo, que eles se tratam de uma maneira muito diferente, respeitosa, governo e sociedade, lá é muito forte isso, botando dinheiro aqui, né? E aqui a gente vê um processo que a gente não tem o financiamento para trabalhar as políticas públicas dentro da Amazônia. Então, o recurso que a gente tem agora, um volume maior de recurso que trabalha essa questão ambiental, está no Fundo da Amazônia, que financia ações do governo, ações nas comunidades, de comunidades, né, organizações que estão acessando esse recurso para trabalhar as políticas de gestão territorial, de proteção, de desenvolvimento sustentável dessas comunidades. A gente precisa começar a entender que é possível fazer, sim. Eu não viria aqui para dizer que não tem jeito, que a gente está lá numa situação que daqui a pouco já estamos sem floresta. Não, nós vamos lutar, nós estamos lutando todos os dias. Não tem um dia que a gente não pense nessa questão. Nós já temos uma forma correta de viver na Amazônia, nós usamos de maneira sustentável, né? A nossa população, nossos povos indígenas, não é um povo que está lá parado sem fazer nada. Tem a sua dinâmica diária de proteção, de vigilância do território. Então, só basta a gente se conhecer mais. Nós fomos a primeira comunidade indígena que fizemos, né, um contrato direto com o BNDES. E fizemos um projeto que fomos, eu estou falando aqui no Brasil, né, que fomos ajudar as comunidades extrativistas, a reserva extrativista, vizinha população do entorno, porque era uma maneira de trabalhar também a proteção nossa, fortalecer eles com as práticas dele, eles estariam nos ajudando a proteger o nosso território também. Nós criamos um centro Yorem Cantame, que é um lugar que é Saberes da Floresta, nós chamamos, onde, nesse espaço, toda a região, né, ali do entorno da nossa comunidade, vai até lá, até o Suruí já foram lá visitar também, para fazer o intercâmbio, para a gente discutir os valores tradicionais, não só indígenas, dos não indígenas também que estão na floresta, para que a gente possa ter uma região trabalhando a proteção e não pensar de maneira isolada, como ilhas, porque isso não se sustenta. Então, estamos fazendo um grande movimento nesse sentido. E, nesse momento agora, a gente está querendo fazer com que o movimento da população tradicional da floresta e os povos indígenas, elas possam dar uma retomada nessa agenda. E essa retomada, eu acho que a gente vai ter oportunidade de estar, inclusive, envolvendo vocês aqui nessa agenda. Porque eu lembro que, há pouco tempo atrás, tinha não sei se era uma reserva ou era um parque, no Pará, que um decreto estava entregando o parque para as empresas mineradoras lá, a Renca, né? Quem foi que impediu? Foi o movimento organizado, e Rio de Janeiro foi muito importante nisso.
os artistas, todo mundo participou do processo. Então, eu acho que esse exemplo, como outros exemplos que foi feito, a gente pode fazer se a gente conseguir unificar todos nós nessas causas.